Continuamos na nossa quinta-feira de adoração e dentro daquilo que foram esses dias de aprofundamento. Esses dias eu estive pregando para um grupo de vocês a respeito da teologia do corpo do Papa João Paulo II. E deixei exatamente para o dia de hoje a reflexão a respeito do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o dia de adoração, quinta-feira. Hoje de manhã, nós falamos a respeito do matrimônio e da Eucaristia. E nós vimos que assim como a Eucaristia é um sacrifício de entrega, o matrimônio também é um sacrifício de entrega. E assim como a Eucaristia é a comunhão do corpo do esposo com a esposa, que é a igreja, também o matrimônio é a comunhão dos dois que se fazem uma só carne. E procuramos algumas inspirações para a questão do matrimônio e a nossa vivência na piedade eucarística. Agora eu gostaria de continuar a falar da Eucaristia, mas falar da Eucaristia e jogar uma luz sobre a realidade do celibato sacerdotal. Por quê? Vocês sabem que nos últimos tempos existe um ataque frontal contra o celibato sacerdotal, não é? Nunca o inimigo esteve tão ferrenhamente contrário ao celibato sacerdotal. Existe uma série de acusações. As acusações mais frequentes atualmente são com relação ao celibato, dizendo que o celibato cria pessoas psicologicamente anormais. Ou seja, todo esse fenômeno de pedofilia, de padres envolvidos em escândalos sexuais com menores de idade, tudo isso tem um culpado para o mundo moderno. O culpado de tudo isso é o celibato sacerdotal. Ou seja, nós devemos forçar para que os padres se casem, porque se os padres não se casarem, eles continuarão sendo anormais, desequilibrados. Qual é a mensagem que está por trás disso tudo? A mensagem que está por trás disso tudo é que o sexo é como o ar que a gente respira. É necessidade vital. Não é possível ser uma pessoa sadia, não é possível ser uma pessoa íntegra, não é possível ser uma pessoa inteira sem ter uma vida sexual. É essa a mentalidade do mundo moderno. O mundo moderno acha que não é possível você ser uma pessoa normal, psicologicamente, psiquiatricamente, socialmente, se você não tiver uma vida sexual. Por que a Igreja Católica não pode concordar com isso tudo? Nós, católicos, não concordamos com isso por uma razão muito simples. A primeira de todas: Jesus era celibatário. E Jesus é não somente uma pessoa normal. Jesus é o único ser humano que nós podemos dizer que alcançou o projeto do Pai. Com ele e pela graça dele, a agraciada, a Virgem Maria, alcançou o projeto do Pai. E os dois são celibatários. Os dois jamais tiveram relações sexuais. Jesus não se casou. A Virgem Maria, embora fosse casada com José, não teve relações sexuais. Ela foi a sempre Virgem Maria. E, portanto, não é necessário fazer sexo para ser normal. Não pode ser. É contrário à nossa fé. E não somente é contrário à nossa fé, é contrário à constatação dos fatos, da realidade. Nós sabemos muito bem que o ser humano, na sua sexualidade, ele não é escravo do sexo.
O ser humano não precisa fazer o sexo porque o ser humano tem uma forma de viver o sexo completamente diferente dos animais. Vejam, quando os animais, desculpem, né, referir a esses fatos, mas é que estamos falando de animais, então a gente tem que falar da coisa com toda clareza. Quando um animal está no cio, para ele não existe opção de querer ou não querer ter relações sexuais. Aquilo é uma força que o arrasta. Aquilo é algo instintivo. Ele precisa da relação sexual. Mas depois que passa a relação sexual, o animal está bem tranquilo, bem contente. Já os seres humanos são diferentes. Os seres humanos, quando vivem a relação sexual tem a ver com o espírito, tem a ver com a alma, tem a ver com o sentido da vida. Vejam, as vacas não vão ao psiquiatra e ao psicólogo, vacas não ficam deprimidas, vacas não entram em crise. Animais não entram em crise de sentido de vida. Por quê? Porque não tem alma. A vaca, no pasto, está no seu contentamento bovino, né? A vaca lá no pasto, ela tem a comidinha dela, ela tem um salzinho para lamber, ela tem sombra, ela tem água, ela pode ter relações sexuais com o touro de vez em quando, ela tem um bezerrinho para mamar, e a vaca está lá no pasto, no seu contentamento bovino. Vaca não fica deprimida, vaca não entra em crise. Agora, nós seres humanos, quando a relação sexual de um ser humano é sem amor, é sem entrega, é sem doação, é sem o sentido espiritual sagrado que deveria ter a relação sexual é frustrante. A relação sexual, ela alimenta em nós um sentimento de morte, um sentimento de perda. É isso que acontece. Isso você não precisa acreditar no Padre Paulo, nas leituras que eu fiz de psicologia, ou na doutrina dos padres da igreja. Não, isso daí, você que é casado, ou que não é casado, mas que teve relações sexuais fora do amor esponsal, você pode olhar para dentro de você e ver isso. Você pode constatar isso dentro de você, no seu coração, e ver que existem relações sexuais frustrantes. Um rapaz que, por exemplo, se entrega à masturbação, ele não sai daquele ato solitário, satisfeito, realizado. Existe um certo sentimento de morte que se segue àquele ato, uma certa insatisfação. E isso daí não precisa nem ter fé para constatar. O próprio ateu Sigmund Freud já constatou isso. Freud, no final da vida, ele constatava com toda clareza que, de alguma forma, ele não sabia explicar por quê, mas de alguma forma o sexo estava muito unido a um sentimento de morte. Ou seja, é aquela constatação de Freud de que o eros, ou seja, a energia de vida do sexo, de alguma forma estava ligado ao thanatos, ou seja, a uma certa pulsão de morte, uma certa tendência para a morte. E por que isso? Porque os seres humanos não são animais. O ser humano, quando ele tem relações sexuais, o ser humano, quando ele tem um relacionamento sexual, ele deve fazer aquilo não somente com o seu corpo, mas com a sua alma. Você não pode dizer para a sua alma, você que é casado, não pode dizer para a sua alma, olha, fica aqui fora.
do quarto que eu vou ali ter relações sexuais. Você, quando tem dentro do santo matrimônio uma relação sexual, você deve se entregar corpo e alma. Aquilo tem que ter um sentido. Aquilo tem que ter uma razão que transcenda o mero ato sexual, a mera carnalidade. Tem que transcender para que seja uma coisa sadia. Nós, seres humanos, não somos somente animais, não somos meros animais. E é exatamente por isso. Porque nós não somos meros animais ligados pelo instinto, que o mais importante no ser humano não é ter relações ou não ter relações, mas o mais importante no ser humano é amar. Nós viemos aqui a esse mundo para amar. O tema do nosso aprofundamento nesses dias foi chamados para o amor. Nós somos vocacionados para o amor. Essa é a nossa vocação principal. Deus nos escolheu, nos amou, chamou a este mundo. Nós viemos a este mundo para amar, para começarmos a amar já aqui na terra e um dia podermos mergulhar neste oceano infinito de amor, que é o amor da Santíssima Trindade em Deus no céu. Ninguém foi criado por Deus para ser egoísta. Não é vocação. Não existe vocação para o egoísmo. Não é? Muitas vezes as pessoas confundem crise vocacional com crise de conversão. Às vezes o rapaz está lá no seminário, ele quer ser padre. Ele quer se entregar ao sacerdócio e quer ser celibatário. Lá pelas tantas, vem aquela crise. E ele então olha para as meninas e diz: puxa vida, hein? Eu podia cair na gandaia, né? Eu podia ir para a noite, né? Mergulhar na night. Ir para as danceterias, ir para a boate. Podia agarrar todas. Vejam, um seminarista que tem esse tipo de pensamento não é um seminarista que está em crise vocacional. É um seminarista que está em crise de conversão. Porque vocação, gente, é sempre uma coisa boa. Você pode querer escolher entre ser celibatário, sacerdote, ou então ser casado em santa união matrimonial. Isso é um discernimento vocacional. Se o rapaz está se sentindo realmente chamado ao matrimônio, se ele está realmente se sentindo chamado a casar, entregar a vida para sua mulher e para os seus filhos, então isso pode ser uma crise vocacional, pode ser um discernimento. Ele precisa fazer um discernimento vocacional, porque você tem duas coisas boas. De um lado você tem o celibato, do outro lado você tem o matrimônio. Mas um sujeito que quer viver o celibato, mas pensa que ele podia cair na noitada e agarrar todas, ter relações sexuais com várias mulheres e aproveitar a vida, isso não é crise vocacional, isso é crise de conversão. A conversão dele é que não está muito segura, porque isso não é opção cristã. Ninguém foi chamado por Deus para ser egoísta nesse mundo. Ninguém foi chamado por Deus para usar o corpo das outras pessoas para o seu consumo pessoal. Ninguém tem essa vocação. Então, todos somos chamados para o amor. A vocação fundamental, a vocação primeira, a vocação do nosso coração, aquilo que sacia o nosso coração, é nós sabermos que somos chamados para o amor no céu, que lá em Deus nós iremos alcançar o amor como nunca experimentamos aqui na terra. E que iremos viver lá no céu uma união íntima e perfeita com Deus, amor. Mas que aqui na terra, nós já temos que começar isso de alguma forma. Nós já temos que dar os primeiros passos. Aqui na terra, a nossa vida de amor já inicia. Claro,
de forma incipiente. Nós vamos dando os primeiros passos, como uma criança que aprende a caminhar. Nós vamos dando os nossos primeiros passos trôpegos, não é? Assim, meio cambaleantes, como a criança insegura que quer aprender a andar e cai no chão. Também nós aprendemos a amar. Também nós aprendemos a caminhar no amor, sabendo que é no céu que viveremos isso na perfeição. Mas a nossa vocação é o amor. Vocês sabem que eu fui reitor do seminário durante 15 anos. Agora estou como responsável da implantação do Tribunal Eclesiástico lá em Cuiabá. E durante 15 anos, todos os anos eu fazia um encontro vocacional. Na primeira noite do encontro vocacional, os rapazes estavam lá reunidos, 70 rapazes, 80 rapazes, procurando discernir qual é a vocação deles. Eu, na primeira noite do encontro, olhava para eles e dizia: olha aqui, vocês vieram aqui descobrir a vocação de vocês, eu vou contar logo para vocês qual é a vocação de vocês. Logo na primeira noite, assim, se quem quiser ir para casa já pode ir agora na primeira noite, que eu já vou dizer qual é a vocação de todos vocês. Vocês nasceram para amar. Vocês nasceram para entregar a vida como doação. Isso é amor. A entrega da própria vida. Agora você só tem que descobrir para quem você vai dar sua vida. É só isso. Você vai dar para sua esposa e seus filhos. Você vai dar para os seus pacientes no consultório médico. Você vai dar para os seus alunos na sala de aula. Você vai entregar sua vida assim. Ou você vai entregar a sua vida sendo sacerdote na paróquia, sendo celibatário, se entregando completamente a Deus. Mas você nasceu para doar a sua vida. A sua vida é um presente, a sua vida é um dom que você precisa entregar. Essa é a sua vocação e a vocação de todos. Essa é a nossa vocação. É a vocação de Deus para nós. Por isso, o mundo não entende o celibato sacerdotal. Por quê? Porque o mundo perdeu a noção do que seja amor. O que é amor para o mundo que não tem conversão? Para o mundo que não aceitou Jesus? Para o mundo que não conhece a Deus? Para o mundo que não conhece o Evangelho? O que é amor? Para eles é uma coisa, é um sentimento agradável, gostoso, subjetivo. Ah, eu estou amando. Para nós cristãos, esse sentimento agradável ainda não é o amor. O amor é a entrega. O amor é a doação. O amor, ele acontece mesmo quando o sentimento desaparece, mesmo quando o sentimento evapora, porque ele irá evaporar. Nós vimos isso nesses dias de aprofundamento, não é? O sentimento, ele vai evaporar. Isso é certo, líquido e certo. Por quê? Porque o sentimento está ligado com o corpo. E o nosso corpo, ele oscila, tem altos e baixos. Tem dia que você está super animado, com vontade de trabalhar. Tem dia que você está para baixo. Tem dia que você está entusiasmado com a sua esposa. Tem dia que você não sabe o que fazer. Aquele fogo, aquela paixão do namoradinho e da namoradinha, da primeira noite, aquilo lá vai arrefecer, vai passar, vai diminuir. Vai chegar um belo dia que você que é casado, você que é casada, vai acordar de manhã, vai olhar para a pessoa que está do seu lado e vai dizer: meu Deus do céu, onde foi que eu fui amarrar minha égua? O que é que eu fui fazer da minha vida? Por quê? Porque, claro, a menininha bonitinha, maquiada naquela noite é bem diferente daquela senhora depois do terceiro filho, descabelada ali de manhã, com mau hálito. E não vou descer em detalhes, mas você já pode imaginar. Isso vale para os homens também, tá? Não é só para as mulheres, não. Quantas mulheres têm que redobrar a sua força de entrega a Deus
e ao seu esposo numa noite entrecortada pelo ronco do seu marido? Pois bem, meus irmãos, o amor não é o sentimento. O amor é essa entrega. O amor é essa doação fiel. Portanto, é por isso que o mundo não entende o celibato. O mundo, não é que o mundo não entende o celibato, o mundo também não entende o casamento. O Papa Bento XVI agora, há um mês atrás, foi o encerramento do ano sacerdotal lá em Roma. E eu estava lá, com muita alegria, viajei para Roma com um grupo de sacerdotes da Arquidiocese de Cuiabá, e estávamos lá, éramos de 15 a 20 mil padres do mundo inteiro. Fizemos uma vigília com o Papa Bento XVI, e nessa vigília o Papa respondeu às perguntas de 5 sacerdotes que representavam os 5 continentes. Uma das perguntas, o Papa falou a respeito do celibato sacerdotal. E o Papa disse assim: é interessante, é muito engraçado que hoje, nesse mundo em que ninguém mais quer se casar, porque o índice de matrimônio está diminuindo cada vez mais, né? O número de matrimônios acontece cada vez menos, matrimônios. As pessoas querem somente se ajuntar, querem somente morar junto, querem somente uma vida sem compromissos, querem somente uma amizade colorida que enquanto dá certo nós estamos juntos. É interessante, num mundo que não quer mais se casar, todo mundo ficar gritando e reivindicando o casamento dos padres. Se ninguém mais quer casar, por que você quer que o padre case? Perguntava o Papa. Não com essas palavras, né? O Papa diz as coisas de forma mais elegante, né? O Padre Paulo diz de forma mais direta. Muito bem. Aí o Papa respondeu, e aqui, vejam, a fineza de pensamento do nosso Papa Bento XVI. Ele disse: é porque existe uma diferença muito grande entre o celibato do padre e o ser solteiro no mundo. Inclusive em língua portuguesa, né? A nossa língua portuguesa até ajuda a gente a entender isso. O solteiro está solto. E o Papa dizia: o sujeito que não quer se casar, o não querer se casar é um não. É um não a quê? Ao compromisso. É um não à responsabilidade. As pessoas que hoje em dia não querem se casar, não querem se doar, não querem ser responsáveis um pelo outro, não querem compromisso, não querem viver a vida na doação, querem viver para si mesmos de forma egoísta. Eu vou ser feliz do meu jeito, como eu quero. Ou seja, as pessoas que não querem se casar vivem um não. Enquanto o celibato sacerdotal, o celibato é um sim. É um sim à doação. É um sim ao amor, à responsabilidade, à entrega. E é importante que a gente entenda isso. Porque o celibato, juntamente com o matrimônio, com o casamento, é um sim. Quem se casa, se doa sim. Se entrega sim. É responsável sim. Tem compromisso sim. Também o celibatário. Também o celibato do sacerdote é uma entrega sim. Isso é muito importante as pessoas compreenderem. O mundo é contra o celibato dos padres, porque o mundo não consegue aceitar que uma pessoa possa ser feliz se entregando por amor, e que para se entregar por amor não é necessário sexo. É isso que o mundo não entende. Gente, esses escândalos de pedofilia que aconteceram na igreja
não são por causa do celibato, são exatamente o contrário. São por falta de celibato. São exatamente porque estes sacerdotes foram infiéis à sua entrega. Deixaram de se entregar no compromisso de amor e quiseram procurar satisfações egoísticas que eles caíram. Um padre cai no seu sacerdócio, no seu celibato, quando ele deixa de enxergar que o celibato é uma forma de amar. É uma entrega. É um celibato de amor. É um compromisso. E por que é que o padre precisa ser celibatário? Bom, a primeira coisa, vamos dizer bem claramente. Não é que o padre necessariamente precisaria ser celibatário. Existe a possibilidade de se ordenar homens casados. Essa hipótese, ela existe. Mas essa hipótese a igreja não gostaria que acontecesse, não no rito latino, onde nós só temos padres celibatários. Por que que a igreja não quer isso? Porque é muito adequado ao sacerdócio o celibato. Vamos entender isso. Quem é o sacerdote? O sacerdote é o homem que celebra a Eucaristia. O sacerdócio em Jesus Cristo, ele foi completamente revolucionado. Aqui é uma verdadeira revolução feita por Jesus. Jesus virou o sacerdócio pelo avesso. O sacerdócio antigamente, nas religiões pagãs, o sacerdote é o homem da violência, o homem que mata. Nós temos isso até nas religiões pagãs ainda, no meio de nós, né? Você vai fazer um sacrifício, se mata um animal, né? Vai lá e mata uma galinha, vai lá e mata uma ovelha, mata um touro. Você tem que matar, o sacerdote era alguém que matava. Mas a partir de Jesus, o sacerdote é aquele que oferece o sacrifício morrendo ele mesmo. Quem é o sacerdote Jesus Cristo? Jesus é sacerdote verdadeiro. Segundo a carta aos Hebreus, palavra de Deus, não sou eu quem estou dizendo, é a palavra de Deus que chama Jesus de sacerdote. Jesus é sacerdote porque se ofereceu em sacrifício. Esse é o sacerdócio cristão. O sacerdócio cristão, o sacerdote se oferece em sacrifício. Agora vejam só. Todos nós somos membros do corpo de Cristo. E por isso, todos nós podemos e devemos nos entregar a Deus em sacrifício, como Jesus fez na cruz. Nós já vimos isso hoje, quando falávamos do matrimônio de manhã. A entrega do esposo, a entrega da esposa. Mas existe também uma outra forma de nós nos entregarmos. É a forma que Jesus escolheu para se entregar. É a forma que os apóstolos escolheram para se entregar. O celibato. São Pedro chega e diz para Jesus: Senhor, eis que nós deixamos tudo. Eis que nós deixamos tudo para te seguir. Aí Jesus diz: quem deixou pai, mãe, mulher e filhos. Pedro tinha deixado mulher e filhos, né? Por quê? Jesus curou a sogra de Pedro. Geralmente quem tem sogra é porque casou, né? Não é isso? É isso, né? Jesus curou a sogra de Pedro. Pedro era casado, Pedro deixou a sua família. Certamente com o consentimento da esposa, que também era cristã. Isso acontecia com muita frequência antigamente. O casal já tinha tido filhos, já tinha criado seus filhos, chegava a um ponto e dizia: não, agora nós vamos entregar para Deus. E viviam dali para frente o celibato. Consentimento dos dois. E isso aconteceu na igreja durante muitos séculos.
Durante muitos séculos, a igreja ordenou homens casados que depois da ordenação deixavam o matrimônio. Isso acontecia. Isso acontecia com frequência. Pois bem, é evidente que o sacerdote poderia ser um homem casado. Mas como é conveniente, como é bom, como é importante que o padre seja um celibatário. Por quê? Por quê? Porque quem é o padre na igreja? É um fiel, escolhido do meio dos fiéis, para representar sacramentalmente o Cristo esposo. A igreja é a esposa, Cristo é o esposo. Agora, acontece que o padre, ele é uma pessoa sacramento, ou seja, uma pessoa sinal. O padre é um sinal do Cristo. Vejam lá, quando a gente celebra um sacramento, tem os sinais visíveis. Qual é o sinal visível do batismo? É a água. Qual é o sinal visível da Eucaristia? É o pão e o vinho. Qual é o sinal visível do sacramento da ordem? Além da imposição das mãos do bispo, é o próprio rapaz que está lá sendo ordenado. Ele é quem vai ser o sinal de Cristo que se doa. Ele é que vai ser o sinal do Cristo que se entrega até a morte na cruz. Ninguém se iluda. Os padres vestem batina preta exatamente por isso. Porque essa batina, gente, é uma mortalha. É a roupa de um morto, ou seja, um homem que se entregou. A batina é para lembrar, vejam, como Cristo se entregou na cruz, assim esta pessoa se entregou também e morreu por amor. O padre é alguém que se entrega e entrega a sua vida, de tal forma que ele pode viver na missa, mas não somente na missa, na sua vida e na sua existência, essa entrega de amor. Ora, se o padre é o Cristo esposo, vejam como é conveniente que o padre não tenha outra esposa senão a igreja. Não é importante isso? Se o padre está lá para representar o Cristo esposo da igreja, ele só pode ser um homem, e é por isso que as mulheres não podem ser sacerdotes. O Papa João Paulo II já definiu isso. Isso já é uma questão definida dentro da igreja. Não adianta teólogos liberais, não adianta os teólogos da moda dizerem: ah, vai vir um outro Papa que vai mudar. Não vai mudar. João Paulo II pôs um ponto final. João Paulo II pôs um ponto final. A igreja não tem poder de ordenar mulheres. Por quê? Eu sabia, essa igreja chauvinista, essa igreja machista, essa igreja contra as mulheres. Gente, não tem nada contra as mulheres aqui não. As mulheres têm todo o direito de querer ser juiz, elas têm direito de querer ser médicas, engenheiras, motorista de caminhão, o que quiser, a mulher pode ser. Mas a mulher não pode ser pai. Pode? Não. A mulher não pode ser esposo. Pode? Não. Então por isso a mulher não pode ser sacerdote. Porque o sacerdote é pai e esposo, por definição. O sacerdote é o Cristo esposo, que se entrega pela igreja. O sacerdote é o pai espiritual da comunidade. Como é que você pode ser pai sendo mulher? Como é que você pode ser esposo sendo mulher? Não dá, não funciona, não existe. Os homens podem dizer que eles têm todos os direitos iguais às mulheres, mas nenhum homem pode dizer que eu tenho direito de ficar grávido. Não tem, não dá, não funciona. Homem nenhum vai ficar grávido. Não vai acontecer. Homem não pode amamentar.
Homem não pode ser mãe. É da própria natureza das coisas. Deus criou assim, não adianta você se revoltar. Não adianta na sua agenda teológica, não adianta na sua revoltazinha modernista, você querer mudar as coisas e querer agora que os homens engravidem. Todo mundo vê que isso é uma abominação, é uma enormidade, isso é uma revolta contra Deus. Tem cientistas aí querendo estudar um jeito, né, de fazer mudança de sexo e os homens engravidarem. Mas todo mundo sabe que isto é absurdo. É o homem querendo brincar de Deus. Nós não podemos brincar de Deus. E o Papa João Paulo II já pôs o ponto final. Não é possível, a igreja não tem este poder de ordenar as mulheres. Assim como a igreja não tem poder de abolir a lei da gravidade, a igreja não tem poder de transformar mulheres em homens, a igreja não tem poder de ordenar mulheres. Está entendendo? Tem coisas que a igreja não pode, porque a igreja não é Deus, a igreja é serva de Deus. Então nós só podemos aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo deixou. Ele deixou 12 apóstolos. Quem melhor do que Maria poderia ser digna de ser sacerdote, de ser apóstolo? É ou não é verdade? E no entanto Jesus não escolheu Maria. Jesus poderia ter escolhido a Virgem Imaculada. Escolheu o quê? Escolheu 12 pecadores, comedores de feijão e de arroz, como o padre Paulo Ricardo. Por quê? Porque foi isso que ele quis. Ele queria esses homens para simbolizar o esposo que se entrega pela esposa, que é a igreja. Queria esses homens que simbolizassem a paternidade espiritual. Então, gente, vejam, é de suma importância o celibato dos padres. Quem fica pedindo o casamento dos padres é porque não entendeu nada do que é um padre. Você não entende o que é um padre. Você acha que o padre é como um médico, como um engenheiro, como um bombeiro, como um policial. O padre não é assim. O padre é como um pai. O padre é como um esposo. Assim como você que é casado não fica pedindo: ah, eu quero me casar de novo. Se você é cristão, você sabe que você não pode se casar de novo. Casamento só tem um até que a morte o separe. Ficou viúvo, pode casar outra vez, mas só se ficar viúvo. Ou então, se o casamento primeiro não valeu. Às vezes acontece isso. Vai lá na frente do padre, celebra o casamento direitinho, mas o casamento não vale. Isso acontece também. Não sei se você sabe disso, não é? Acontece que às vezes a pessoa faz um juramento ali na frente do padre que não tem valor. Por exemplo, o padre pergunta: ao contrair matrimônio, vocês irão prometer fidelidade um ao outro. É por toda a vida que vocês o prometem? Aí o marido e a mulher dizem: sim, sim. Só que lá no primeiro banco, entre as testemunhas, está a amante dele, uma mulher, que ele tem um caso com ela, e ele está dizendo lá: vou ser fiel. Só que está dizendo da boca para fora. Para Deus, a promessa que vale não é a promessa da boca para fora, é a promessa que está no coração, que está na vontade dele. Ele não quer ser fiel, ele sabe que ele não vai ser fiel. Esse casamento tem toda a aparência de casamento válido, mas eles continuam solteiros da Silva, está entendendo? Por quê? Porque foi só uma farsa. É por isso que existem tribunais eclesiásticos, é a função que eu estou assumindo agora. O que é que o tribunal eclesiástico faz? O tribunal, ele vai investigar para descobrir um fato. É um fato. O tribunal vai descobrir se você se casou ou se você, na verdade, continua solteiro. É isso que o tribunal faz. Está entendendo? Isso é uma coisa importante, porque tem gente que não entende essa história de tribunal eclesiástico na igreja e acha que a igreja agora está fazendo divórcio. A igreja não está fazendo divórcio. A igreja não tem divórcio. A igreja tem declaração de nulidade. O que é declaração de nulidade? Ah, a igreja anula o casamento? Não, a igreja não anula o casamento.
A igreja só diz que o casamento nunca existiu. É um fato. Quando você vai lá, num dia e numa hora marcada, num fato histórico, diante de um padre, e promete, faz os seus votos de matrimônio, aqueles votos lá, ou tiveram validade, ou não tiveram validade, está entendendo? Assim como o tribunal de justiça criminal quer descobrir um fato, sei lá, que fato? Quem matou Odete Reutemann? Né? É um fato. Então, vejam, se o Zezinho matou a Odete, isso é um fato. Se ele não matou, isso também é um fato. Vamos descobrir quem foi que matou. A sentença do juiz não vai mudar o fato. Está entendendo? Se o juiz disser que o culpado é inocente e o inocente é culpado, não muda o fato. O juiz está injusto, ele está errado. O juiz errou. Ele fez uma sentença ruim. Se o tribunal da igreja disser para uma pessoa, olha, você está solteiro, e no entanto não é verdade, aquelas pessoas ainda, o tribunal errou, aquelas pessoas continuam casadas. Está entendendo? A sentença do juiz não anula nada, só investiga um fato. É por isso que o tribunal precisa ser bem criterioso. O tribunal precisa ser bem sério. O tribunal da igreja precisa ser bem competente para investigar o fato através das testemunhas, através dos sinais, através daquilo que as pessoas dizem, para descobrir se aquele casamento valeu ou não valeu. Isso aqui é só um parêntese no meio da pregação, mas eu acho que é interessante as pessoas saberem disso. Um padre não se casa porque ele é sinal de Cristo esposo, porque ele é sinal de Cristo que é pai espiritual. É por isso que o padre não se casa. É por isso que as mulheres não podem ser padres. Agora eu pergunto, a igreja poderia ordenar um homem casado? Poderia. É desejável? Na minha opinião, não. E é também a opinião do Papa e dos bispos em geral, que a igreja não quer dar este passo. Nós não queremos ordenar homens casados, mas padre, aumentaria tanto o número de sacerdotes. Sim, e aumentaria o número de problemas. Por quê? Porque padre casado é também padre que se divorcia, por exemplo. E nem por isso diminuiria a pedofilia. Por quê? Porque os campeões de pedofilia são homens casados. Isso não é opinião minha, isso é estatística. Isso é estatística. Não há um índice maior de pedófilos entre os padres. Não. O índice de pedófilos entre os padres é menor do que entre os homens da população em geral. É menor. Só que acontece que existe uma campanha do mundo contra o celibato da Igreja Católica. Existe uma campanha contra os sacerdotes. E nós, católicos, não podemos deixar que o mundo abale a nossa fé. E qual é a nossa fé, que não pode ser abalada? A nossa fé é a seguinte, gente. Nós sabemos que os padres são homens pecadores. Eu não sei quem foi que pôs na cabeça das pessoas essa ideia idiota e cretina de que padre não peca. Eu não sei onde é que vem esse negócio. Gente, padre peca. Outro dia veio um sujeito me dizer, padre, diante desse escândalo desses padres, eu vou deixar a Igreja Católica. Eu disse, por quê? Ah, porque esse bando de padres pecadores. Você não sabia que padre pecava? Bem-vindo à Igreja Católica. Você não era católico, a ideia que você tinha de padre era maluca. Padre peca, padre se confessa. É evidente. Isso não abala minimamente a nossa fé, saber que alguns sacerdotes pecaram. O que acontece é o seguinte:
O que acontece é que nós esperamos dos nossos padres que eles entreguem as suas vidas a Deus como Cristo entregou na Eucaristia. Que o padre se entregue verdadeiramente e diga: isto é o meu corpo. Ele se entregue no celibato de amor como Cristo se entregou na cruz. É isso que a igreja gostaria que acontecesse. E quando um padre comete um pecado gravíssimo como esse, então a igreja afasta esse sacerdote do ministério. É dever da igreja afastá-lo, porque ele já não tem mais condições de ser esse sinal do Cristo que se entrega no altar, porque foi quebrada a imagem dele. Está entendendo? Esse é o problema. Mas que padre peca, todo mundo sabe. Padre peca. Só que, gente, é reação natural dos católicos, é reação natural dos cristãos católicos terem uma gratidão imensa pelos sacerdotes. Por quê? Porque o católico sabe que deve uma gratidão imensa a esses homens que entregam suas vidas no celibato, porque são esses homens que dão a ele a Eucaristia e o perdão dos pecados na confissão. Por que é que nós católicos beijamos a mão do padre? É porque o padre nunca pecou com aquela mão? Não. Mas é porque, pela ordenação, aquela mão simboliza a mão chagada de Cristo ressuscitado, que se ergue na hora da absolvição e diz: eu te perdoo dos teus pecados. É porque aquela mão é a mão que, imposta sobre as oferendas do pão e o vinho, é a mão que nos dá a Eucaristia, o pão e o vinho consagrados, o corpo e sangue preciosíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual nós somos salvos. Por isso, nós nos aproximamos dos padres e beijamos as mãos dos sacerdotes, quase que surpresos por não encontrar naquelas mãos a chaga do Cristo visível, porque sabemos, nós cremos, é a mão de Cristo. Por isso, em todo o coração católico existe uma gratidão imensa pelos sacerdotes. Uma gratidão imensa. E nós cremos, nós professamos a nossa fé. Se eu tivesse que escolher, na hora da minha morte, entre ter ao meu lado, graças a Deus eu não tenho que escolher, né? Deus não me obriga a escolher isso. Mas se eu tivesse que escolher na hora da minha morte, entre ter do meu lado a Virgem Santíssima, ou então um padre pedófilo em pecado mortal, se eu tivesse, Deus dissesse assim: olha, Padre Paulo, vai ter que escolher, ou um ou outro, eu escolheria um padre pedófilo em pecado mortal, porque este padre pode dar a mim o perdão dos meus pecados, enquanto a Virgem Maria não pode dar o perdão sacramental. Ela não é sacerdote. Essa é a nossa fé. E se o mundo acha que nós ficamos minimamente abalados com esses escândalos, está muito enganado. Se o demônio acha que nós vamos deixar de amar os padres por isso, está muito enganado. Porque é exatamente o contrário. Qual foi a reação da igreja diante dos escândalos de pedofilia? O ano sacerdotal. O Papa colocou a igreja inteira de joelhos, pedindo a conversão dos padres, pedindo que os padres fossem padres melhores e pedindo que fizéssemos penitência pela conversão dos nossos sacerdotes. E o que é que nós temos no final do ano sacerdotal? Um amor redobrado pelos nossos sacerdotes e pela entrega dos nossos padres. Meus irmãos, esses homens que se entregam no celibato são aqueles que nos dão a Eucaristia, que nos dão o sacramento pelo qual o mundo inteiro é salvo. Nós cremos nisso, nós temos esta fé. Renovemos.
E nesta quinta-feira de adoração, enquanto nós rezamos e pedimos a Deus suas graças e sua misericórdia, rezemos também pelos sacerdotes, para que eles sejam fiéis no seu celibato, por graça de Deus. Ninguém é fiel ao matrimônio e ninguém é fiel ao celibato por sua própria força. Nós somos fiéis pela graça de Deus. Que isso seja uma realidade na nossa vida, que Deus abençoe os nossos sacerdotes. Rezemos muito pela conversão, pela perseverança e pela santificação dos nossos padres.